filosofia pode transformar vidas, muitas vezes, porém, na sala de aula, ela só transforma o humor dos alunos e para pior. Muitos erros são cometidos por alunos e professores em escolas de ensino básico e universidades que podem matar a curiosidade, o anseio e desejo por perguntas antes mesmo de o aluno ousar tentar fazer uma indagação. Vamos falar sobre as possíveis condições para que esse erro aconteça neste vídeo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma disciplina chamada Problemas Metafísicos 2. Problemas Metafísicos 1 era sobre o livro Metafísica do Aristóteles, e Problemas Metafísicos 2 era sobre o livro A Crítica da Razão Pura, do Kant. Essa era uma disciplina dada por um especialista em Kant muito, muito bom. Ele falava alemão, ele falava inglês, falava espanhol, falava francês, tinha lido em todas essas línguas sobre a Crítica da Razão Pura, tinha seu doutorado no Brasil e fora. Era um profissional altamente capacitado. No entanto, o estilo de aula era um estilo de aula que ou você já entendia perfeitamente o que você queria com aquela disciplina e, portanto, estava com uma motivação intrínseca, você queria ela, ninguém tinha que te convencer que era boa, ou você sentia um sono profundo. Eu fui para a faculdade de filosofia com uma motivação intrínseca absurda. Eu queria, de fato, fazer filosofia e, inclusive, eu topava ser pobre sendo professor de filosofia. Aliás, foi isso que me tirou do direito para a filosofia. Outro dia eu conto essa história completa para vocês. Eu, que tinha uma motivação intrínseca, já estava saturado daquele tipo de aula, embora eu reconhecesse a importância, imagina quem não tinha a motivação intrínseca que eu tinha. Sentia sono. Quero falar um pouco sobre isso, sempre reconhecendo os méritos desse tipo de aula, porque é uma aula muito importante. Quando é que você vai ter a oportunidade de ler um livro altamente difícil, como é a Crítica da Razão Pura, com a ajuda de um especialista altamente gabaritado? Pouquíssimas ocasiões da vida. No entanto, se as aulas de filosofia se resumem a leituras desse tipo, elas tendem a ser muito enfadonhas. Eu até acredito que elas eram enfadonhas não só para nós, alunos. Elas eram enfadonhas, inclusive, para o professor. Ele via nos nossos olhos o desinteresse, o cansaço, a falta de ritmo. E para ele, dar aula para pessoas assim, a não ser que ele fosse muito, mas muito abstraído do mundo, era uma coisa bastante ruim. E eu contrasto sempre que eu dou esse exemplo com um exemplo para tirar da cabeça das pessoas um preconceito que existe com a Idade Média. Quando a gente pensa em Idade Média, talvez a gente pense num formato de missa. Principalmente aquelas missas que eram feitas em latim, com o padre de costas para o público e tal. Mas não era assim que as aulas de filosofia na Idade Média eram feitas. Eu estou pegando a Idade Média para pegar e mostrar para você o estereótipo do que parece ser no imaginário social alguma coisa muito enfadonha e dizer que não era. E se na Idade Média era melhor do que hoje, nesse sentido de ser mais engajante, hoje a gente pode fazer algo parecido. Tem um filme que ilustra perfeitamente isso, essas aulas medievais. É o filme Abelardo e Heloísa. Depois eu quero que você pesquise como dever de casa dessa aula aberta de hoje. Abelardo era um filósofo cristão. E o Abelardo é um filósofo que, na sua biografia, vai ser castrado, inclusive, em decorrência da Heloísa. Portanto, procure essa história, ela é muito interessante. Mas o Abelardo era um professor muito carismático. Ele atraía muitos alunos para as suas aulas. Ele era muito irreverente. E as aulas que ele fazia, isso não era coisa do Abelardo, era coisa da estrutura de aulas medieval. Eram aulas que envolviam, não só eram assim, elas envolviam práticas argumentativas. O professor ficava no centro da sala de aula e ao redor dele os alunos faziam-lhe questões, indagações, argumentações e ele, professor, tinha que responder. Esse é um gênero textual, entre aspas aqui,
típico da Idade Média. O professor fica no centro e, ao seu redor, alunos o desafiam a responder perguntas. Isso é ou não é mais engajante, mais excitante, mais, poxa, né, alegre do que simplesmente ler um livro? Os medievais faziam aulas lendo livros? Sim, mas não só. E esse é meu ponto. A gente meio que regrediu um pouco no ensino superior atual, porque a gente só faz aulas lendo livros, ou a maior parte delas é assim. Então, só para a gente contextualizar, e o que eu estou chamando aqui a atenção não é algo pós-moderno, contemporâneo. Os medievais já faziam isso. Entende? Vamos falar sobre o erro, então, sempre fazendo a ressalva de que existem mais condições de trabalho, existe o contexto em que o professor não é valorizado, existe baixo salário, existem alunos desatentos, existe tempo limitado para dar a disciplina. Tudo isso eu reconheço, professores, colegas meus. A questão é que eu sei que mesmo todos esses fatores estando ausentes, o professor ainda assim faz aulas enfadonhas desnecessariamente. Então, eu reconheço que tudo isso existe e essas limitações têm que ser combatidas no âmbito social. Eu estou falando aqui não exatamente do âmbito social, mas de um âmbito de entendimento de como a filosofia pode ser feita mais individualmente mesmo. Certo? Feitas as ressalvas, a pergunta central que eu quero aqui me concentrar é: filosofia é uma coleção de opiniões dos filósofos ou filosofia é um conjunto de conhecimentos que eu utilizo para viver melhor a minha vida? São duas coisas, penso eu, contraditórias. Ou eu considero a filosofia como uma mera erudição, eu considero a filosofia como um instrumento para o bem viver, certo? E é claro que eu estou me comunicando principalmente com pessoas que não querem ser especialistas em filosofia, que não querem ser mestres, doutoras, pós-doutoras, nota? Porque essas pessoas querem filosofia como uma profissão. Estou falando aqui com quem quer filosofia para a vida, assim como eu, Vitor, quero economia para entender o mundo. Eu não quero economia para ser um especialista em economia. Assim como eu, Vitor, quero aprender astronomia para compreender melhor a realidade. Eu não quero ser um astrônomo. Você entende o que eu quero dizer? Assim como eu, Vitor, quero saber de música, não para ser um músico profissional, mas para apreciar melhor essa arte. A filosofia também serve a esse propósito. E é sobre isso que eu quero falar aqui agora. Então, vamos falar desse erro, propriamente dito. O que é esse erro que eu estou denominando aqui? Filosofia, erroneamente falando, é ensinada como história das ideias, sem necessariamente, porque não é incompatível uma coisa com a outra, que essas ideias historicizadas sirvam para que o aluno, ele próprio, filosofe. Esse é o erro. Ensinar, repito, filosofia como mera história das ideias, sem que essas ideias historicizadas sirvam para ele, aluno, filosofar. Esse é o erro. O exemplo que eu quero dar aqui para vocês é um exemplo que quem deu para mim pela primeira vez foi o professor Desidério Murcho, que é um professor português, dá aula na Federal de Ouro Preto, especialista em filosofia analítica e lógica. Mas ele também escreve livros de introdução à filosofia, e foi por isso que ele foi chamado lá para a minha universidade na época, a Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós fazíamos uma semana acadêmica e nós chamávamos professores convidados para ministrar minicursos e oficinas e tal. O professor Desidério foi convidado para ministrar uma oficina dessa sobre o que é filosofia. E o exemplo que ele deu foi: filosofia não é, por exemplo, o que é a justiça em Platão. Filosofia é: Platão estava certo ou errado quando defendia essa concepção de justiça, certo? Então, uma coisa é você memorizar, investigar, cavucar o que um filósofo pensava. Outra coisa é você pensar com ou contra esse filósofo, certo? A filosofia propriamente dita é, em outras palavras, o pensamento acontecendo de modo que você raciocina e não só aprende o raciocínio de outra pessoa. Deu para entender? É como ensinar natação
descrevendo o modo como os nadadores dão braçadas, em vez de fazer com que os alunos deem braçadas eles mesmos. É como ensinar a pintar quadros, ensinando os alunos qual que eram os traços do Da Vinci, do Rafael, do Michelangelo, do Picasso, em vez de fazer com que os alunos, eles mesmos, tracem os seus traços no quadro. Percebe? É preciso, antes de saber, né? Antes de saber o que filósofos XYZ disseram, ter um ímpeto por participar dessa conversa, desse raciocínio, dessa argumentação. Certo? Veja, alguém poderia objetar: Vitor, mas para que eu participe da conversa, eu preciso primeiro entender o que Platão disse. Eu concordo extremamente com isso. Extremamente com isso. Vou te dizer por que eu concordo com isso e por que isso não é incompatível com o que eu estou dizendo. Quando eu estruturo o meu modo de dar aula, lá no Núcleo de Formação Filosófica, que é a minha escola de filosofia como um todo, o método que eu chamo é o método CHA, em inglês, TEA, né? TEA. TEA. Talmadsen, Epoché e Aufhebung. Talmadsen, Epoché e Aufhebung. Talmadsen é o espanto, Epoché é a suspensão do juízo, e o Aufhebung é o posicionamento ponderado. Negando, conservando e elevando. Eu primeiro preciso me abrir à realidade. Talmadsen, espanto, maravilhamento. O princípio da filosofia segundo Platão e Aristóteles. Uma vez que eu me abro para a realidade, o próximo passo é eu ainda não julgar o que eu estou vendo. Porque eu estou pesquisando, investigando, me nutrindo de conhecimento. Se eu estou me nutrindo de conhecimento, eu não tenho conhecimento propriamente dito ainda, eu tenho que suspender o meu juízo. Aí depois, quando eu suficientemente tenho conhecimento, eu vou me meter a me posicionar, sempre negando o que não faz sentido, conservando o que faz e elevando a questão a outro patamar. Nota que a epoché é justamente essa etapa de conhecer o que o filósofo está dizendo. Sem conhecer, eu não posso ir para a fase do posicionamento. Se eu me posiciono sem conhecer, eu estou me posicionando sobre o vazio, certo? Portanto, o método que eu adoto na minha escola, e cada uma dessas letras se desdobra numa etapa lá dentro, né? Desde o curioso, passando pelo investigador, passando pelo debatedor até chegar ao pensador, tem coisas específicas lá dentro para isso. Eu acredito que você precisa saber o que é justiça em Platão para depois saber se Platão disse alguma coisa que faz sentido ou não faz. No entanto, perceba, saber o que o filósofo disse é o meio e não o fim. A grande questão é que muita gente, professores, colegas meus inclusive, confundem as coisas. Passam a vida inteira ensinando só o que o filósofo pensa e nunca se metem eles próprios a pensar. Certo? A se filosofar, a se colocar na conversa. Esse é um erro. E esse é um erro que atinge, sobretudo, alunos que não querem ser profissionais de filosofia. Saber grego, saber latim, ler os textos, fazer o que um profissional faz, né? Escrever artigos e tal. Só quem está nesse nível é a pessoa altamente convencida e engajada. Se filosofia precisa ser que nem a astronomia é para mim, que nem a economia é para mim, para as outras pessoas, então a gente não pode ficar só nessa pregação para convertidos. É por isso que eu considero um erro, certo? Então, falar do erro, eu quero falar um pouco sobre por que esse erro acontece. Por que você acha que esse erro acontece? E a primeira hipótese que eu lanço aqui é a seguinte: a formação costuma ser, tanto no ensino fundamental quanto no ensino universitário, voltada para o erudito, aquele que sabe de muitas coisas, e não para a ação filosófica, e não para o pensamento filosófico, propriamente ditos, que são, por exemplo, manifestados na fala de posicionamento ou no texto escrito de posicionamento. Então eu sou avaliado, quando eu estava na universidade, pelo menos era assim, pelo que eu sei do que disseram os outros. Eu não sou avaliado pelo grau de pensamento próprio que eu trago. Note, pensamento próprio não precisa ser pensamento original, no sentido de ninguém nunca falou isso antes. Pensamento próprio pode ser um pensamento concordante. Assim como pode ser um pensamento discordante. O que diz se ele é próprio ou não é o grau de argumentatividade que ele traz. Se eu digo eu concordo com o Nietzsche porque sim, é claro que isso não é um posicionamento, é apenas uma adesão.
Agora, se eu digo, eu concordo com o Nietzsche, porque a premissa da qual ele parte, de que o mundo não é uma ordem hierarquicamente organizada, faz sentido com o que nós sabemos sobre como o universo se comporta hoje, segundo os estudos astronômicos. Portanto, essa premissa da qual ele parte faz sentido, eu concordo com ela. Eu concordo também que, diante dessa premissa, é possível inferir que a melhor atitude perante a realidade é o que ele chama de amor fati, é não tentar mudar o todo, mas querer que o todo se comporte exatamente como se comporta e alinhar o meu desejo, a minha vontade, com as coisas como elas acontecem. Nota, eu posso até estar errado nessa minha tentativa de argumentação, mas eu tentei articular uma argumentação, um raciocínio próprio, e é isso que importa, percebe? É isso que eu estou propondo que deveria ser o normal. Toda vez que a gente tenta articular um ponto de vista, nós articulamos esse ponto de vista de modo insuficiente, ainda mais quando é pela primeira vez. Qual é a alternativa para melhorar essa articulação? Fazer mais, ser mais corrigido, receber mais retornos, entende? Essa é a solução. E a gente, muitas vezes, não é incentivado a isso, certo? Outra coisa que acontece que influencia para que esse erro aconteça é que existe um medo da crítica, tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos. Os professores porque querem manter o status pessoal de intelectual intocável. Portanto, eles não incentivam que os alunos os critiquem. Os alunos porque têm medo de parecerem burros, né? Ignorantes, insuficientes. E, portanto, nenhum dos dois ousa manifestar posicionamento. Até manifesta posicionamento, no caso do professor, mas nunca abre para refutação. Nunca abre. Dificilmente abre. Ou quando abre, abre da boca para fora. A pessoa fala e é como se não tivesse falado. Tanto faz como tanto fez. Certo? E um terceiro elemento, eu diria que é uma cultura do deixa disso. Cultura do deixa disso. A gente tende a achar que quem critica é um caga-regra. Que quem critica é um arrogante. Que quem critica é alguém que fala muito. Ao passo que a gente tende a valorizar aquela pessoa que só elogia, aquela pessoa que só fala manso, aquela pessoa que deixa tudo acontecer. A gente realmente acha que quem critica alguém ou uma posição é um chato, merece ser escanteado. E aquela pessoa que só faz amizades e dá tapinha nas costas, essa sim merece ser valorizada. Existe essa cultura na universidade, nas escolas e na sociedade. Nós não vemos com um bom tom pessoas que ousam criticar. Nesse sentido, é o contrário da sociedade grega do século V a.C., onde nasceu a filosofia. Ali, muitos historiadores dizem, o Pierre Vernant, por exemplo, o Paul Veyne, por exemplo, que era uma sociedade da agonia, era uma sociedade agônica, era uma sociedade da disputa, em que eram valorizados afetos, sentimentos, atmosferas que levavam a essa ansiedade de eu ter que defender meu ponto de vista frente a possíveis refutações. Na nossa sociedade, o deixa disso impera. E essa é uma cultura a ser combatida se você gosta de filosofia à maneira argumentativa e não dogmática. Esse é um fator que influencia para que isso aconteça, certo? O que a gente pode trazer de diferente, tanto em aulas quanto em conversas filosóficas, para que elas sejam menos história da filosofia, sem que isso se reverta num pensamento próprio e sem que seja só um desfile de opinião do que os filósofos disseram? Uma das vias possíveis é trazer em aulas e em conversas dilemas reais, que deem gatilhos para as pessoas se sentirem provocadas a se manifestar, a buscar repertório, a buscar fundamento, a articular fundamentos. Temas que estão muito em voga e que sempre voltam, principalmente no Brasil: liberdade de expressão. Isso é um típico problema filosófico. Quais são os limites da liberdade de expressão? Por que isso não é abordado em filosofia para além do achismo? Porque tem muito achismo sobre liberdade de expressão. Eu acho que o comediante tal tinha que ser preso porque ele cometeu um crime. Eu acho que o comediante tal
foi preso e isso é um absurdo, porque comédia não é crime. Ah, isso é o achismo, isso é a opinião do senso comum. De onde você tirou o fundamento para dizer o que você está dizendo? E aí entra o professor de filosofia, para dar os fundamentos e tentar ajudar os alunos a articular melhor as suas posições. Ética no cotidiano, comer carne ou não comer carne, ajudar os mais pobres via aumento de impostos ou não aumentar os impostos. Imposto é roubo, entendeu? Sentido da vida. O sentido da vida é uma das questões filosóficas mais prementes, urgentes, necessárias, importantes do nosso tempo. E vários filósofos falam sobre isso, e cada um tem o seu posicionamento. Alguns dizem, a vida não tem sentido nenhum, ou a vida tem como sentido a obedecer a Deus. Qual dos dois tem fundamentos? Esse é o posicionamento. Me traga fundamentos. E aí se articula, então, uma discussão interessante. É uma via, por exemplo. Então, acho que o objetivo aqui é apresentar problemas e fazer com que os alunos sintam que eles devem ser, entre aspas, feridos pela questão, incomodados pela questão. Eles devem se remexer nas cadeiras pela questão, antes de buscar uma resposta. Todo mundo tende a ter uma resposta para as coisas, nem que essa resposta seja não sei. Às vezes a pessoa sabe de muita coisa, ela só fala não sei porque ela tem vergonha. Mas o que a gente precisa ter é qual que é a questão que te inquieta, bicho? Qual que é a questão que quando você ouve, você fala assim, pô, eu quero falar sobre isso, pô, eu quero discutir mais sobre isso. O que te incomoda? Qual que é o problema que você quer responder? Percebe? Essa é uma grande questão. Então, eu queria fechar com uma pequena reflexão, que é, pensa bem, porque se a filosofia não incomoda, ela ainda é filosofia para você? Professores que querem formar pensadores precisam primeiro despertar inquietação. Inquietação. Porque um aluno que não foi provocado nunca vai querer aprender a pensar por conta própria. Ele vai querer só aderir a um pensamento. Já existe. Claro, para isso é preciso repertório. Precisa primeiro entender o que está em jogo para depois se formar, para depois construir o seu posicionamento. E para isso você precisa aprender, inclusive, a argumentar. Por isso que o núcleo de formação filosófica, a minha escola, não tem só o repertório dos filósofos, tem também, mas tem cursos inteiros de como argumentar. Se você está interessado em aprender isso, desde o básico até o avançado, conheça o núcleo de formação filosófica aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado também. Vamos parar de cometer estes erros. Coloque aqui nos comentários se você concorda ou discorda. E não se esqueça, você é o que pensa. E como sempre, fique com Sócrates.